Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 26 a 29. 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, diante da Tua Santa Palavra, desejosos, Pai, de ouvir a Tua voz, de sermos instruídos pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. A nossa alma carece do Senhor, precisamos, Pai, do fortalecimento que vem do Senhor, e por isso nós te pedimos, Pai, que esta porção da Tua Palavra, que foi registrada fielmente, fale ao nosso coração, e cumpra, Pai, o propósito que o Senhor tem estabelecido. Abençoa-nos então, dá-nos clareza para entendermos a Tua Palavra, usa o Teu Santo Espírito para abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que não somente entendamos a Tua Palavra, mas para que colocamos a Tua Palavra em prática na nossa vida, Pai. Confronta-nos então, admoesta-nos, ajusta, Pai, a nossa mente, a Tua vontade, para que façamos sempre o Teu querer, pensemos da forma que o Senhor quer que nós pensemos, e por fim, que nós vivamos como um povo do Senhor, ó Pai, um povo que se alegra em andar nos Teus caminhos e em fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Se há 2000 anos atrás você tivesse recebido a missão de escolher e treinar 12 homens para serem a base da igreja, para formarem o fundamento da igreja, que tipo de homens você escolheria para que eles fossem a base da igreja de Cristo? A maioria das pessoas da nossa sociedade escolheria os mais poderosos, aqueles que tivessem mais cultura, os mais ricos, mas Jesus Cristo não escolheu nenhum destes. Jesus Cristo escolheu 12 homens comuns, sem cultura, sem nenhum poder na sua época, homens desconhecidos, na sua maioria pescadores. Foi uma escolha, olhando com os nossos olhos, surpreendente, uma escolha improvável. Nós teríamos escolhido homens muito mais capacitados, para atribuir tamanha responsabilidade. Cristo fez o inverso. Cristo escolheu os menos capacitados aos nossos olhos, homens pescadores, incultos, iletrados, como o diz a própria Escritura. Quando nós percebemos esta escolha, nós sabemos o resultado. A Igreja de Cristo, ela se espalhou por aquele território e se espalhou pelo mundo. A Igreja de Cristo está nos 5 continentes. Ninguém tem dúvida do sucesso do discipulado de Cristo Jesus. Hoje são milhões e milhões que seguem o nosso Senhor Jesus. Retrocedendo um pouco mais no tempo, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos o mesmo padrão. Deus nunca escolheu pessoas altamente capacitadas. Deus sempre escolheu pessoas simples. Deus sempre escolheu aqueles mais humildes. Pense em Gideão, quando ele foi chamado, e a sua reação de incapacidade. Pense em Davi, que de todos os irmãos era o mais novo, era o menos capaz. Pense em Elias. Pense em Isaías, a reação que Isaías teve também de incapacidade. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Pense em Neemias, que era um copeiro do rei. Pense em João Batista, é o padrão de Deus. Deus, como alguém já disse, não escolhe os capacitados,
mas Ele capacita os escolhidos. É isso que o nosso Deus faz. O texto que nós temos hoje diante de nós mostra Paulo lembrando aos orgulhosos coríntios estas realidades, ou esta verdade. Verso 26, que nós lemos, diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É como se Paulo dissesse: olhem ao redor, reparem que a maioria de vocês não é composta de homens sábios, altamente cultos, não é composta de homens poderosos, influentes na sociedade, não é composta de nobres, pessoas ricas. Observem, coríntios, ao redor, vocês vão ver o padrão de Deus, como é que Deus chama. Mas a pergunta para nós hoje, meus irmãos, é: por que Deus age assim? Com que objetivo Deus escolhe os improváveis? Com que objetivo Deus escolhe os não capacitados? Com qual objetivo Deus escolhe aqueles que são chamados neste texto de as coisas loucas do mundo? As coisas loucas do mundo. Aqueles que não seguem a sabedoria humana, mas seguem a loucura de Deus. Porque o texto de Corinto nos mostra que a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Então é por isso que a palavra loucura e loucos é utilizada aqui. Para o mundo nós somos loucos em seguir um Deus que nós não enxergamos, em vivermos de acordo com padrões estabelecidos há 2.000 ou há 5.000 anos atrás. Por que é que Deus escolhe as coisas loucas do mundo? Quais são os seus motivos? Esse texto nos mostra. Primeiro, para envergonhar os sábios, os fortes e os nobres. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Esse é o primeiro motivo. Deus escolhe os incapacitados, os fracos, os comuns, as coisas loucas do mundo para envergonhar. Envergonhar quem? Os sábios, os fortes e os nobres. Havia 3 coisas que impressionavam os gregos naquela época, e os coríntios são gregos. 3 coisas que impressionavam o povo naquela época: cultura, poder e nobreza de nascimento. Eram as 3 coisas que impressionavam as pessoas naquela época. E na lógica divina, não é isso que deve nos impressionar. Aquelas pessoas, os coríntios, estavam acostumados antes da conversão, e pior que agora ainda estão acostumados, a olhar para os seus mestres da filosofia quase como semideuses, como homens divinizados. Os coríntios continuavam dando valor a essas coisas, aos homens que tinham muita cultura, aos homens que eram muito poderosos, que tinham muito dinheiro porque eram de nobre nascimento. Todavia, Paulo está mostrando que na igreja de Corinto não era assim. Havia na igreja de Corinto, na sua maioria esmagadora, pessoas simples, pessoas incultas. Havia alguns lá que se destacavam, poucos. Por exemplo, Estéfanas, ele era um homem que se destacava. Aliás, observe, meus irmãos, quando Paulo fala no texto, ele não diz que Deus não escolhe nenhum sábio, que Deus não escolhe nenhum poderoso, ou que Deus não escolhe nenhum de nobre nascimento. O nosso texto nos mostra, no verso de número 26, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, mas alguns foram. Não foram chamados muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A ideia do texto é que Deus chama algum sábio, algum mais culto, algum mais de destaque na sociedade, alguém que tem mais dinheiro. O reino dos céus não está impedido para os ricos, desde que os ricos não coloquem o seu coração nas riquezas. Mas Deus chama pessoas ricas, pessoas nobres e cultas, mas é a exceção, é extraordinariamente. A maioria do povo de Deus é formada por pessoas simples, pessoas sem muita cultura, pessoas sem muito dinheiro,
pessoas sem muito destaque na sociedade. Em Corinto havia de fato essa minoria. Havia ali Estéfanas. Estéfanas é citado no verso 16 do capítulo 1, observe. Batizei também, Paulo falando, a casa de Estéfanas. Batizei a casa de Estéfanas. No capítulo 16, verso 17, Estéfanas é citado novamente. Veja comigo. 16, 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Além de Estéfanas, os ex-líderes da sinagoga, e os irmãos se lembram como foi o processo ali de evangelização em Corinto, os ex-líderes da sinagoga, que eram homens conhecidos, né, de destaque, eles também eram essa minoria. No verso 1 do nosso texto é dito: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. E no verso 14 do nosso texto, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. A referência aqui a Crispo. Outro que era bastante conhecido naquela sociedade era Gaio, citado aqui no verso 14, e também em Romanos 16, 23. Em Romanos 16, 23, nós temos a informação sobre Gaio. Diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então Gaio tinha certas posses, porque era sempre ele que hospedava Paulo e hospedava a igreja. E Erasto era tesoureiro da cidade, era um homem conhecido. É como se fosse um político nos nossos dias, uma espécie de ministro das finanças. Mas estes formavam a exceção. Tirando estes, a maioria da igreja de Corinto era formada de pessoas simples, de pessoas que não eram conhecidas. No capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 22, quando Paulo está repreendendo a igreja porque eles estavam fazendo a ceia do Senhor totalmente errada, Paulo diz o seguinte: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Essa expressão, os que nada têm, aponta para pessoas extremamente pobres financeiramente, lá em Corinto. Os que nada têm, na opinião dos estudiosos da Bíblia, eram pessoas que tinham pouquíssimas condições financeiras. Então note como a igreja de Corinto era formada de pessoas pobres, de pessoas simples. Deus está dizendo então aos coríntios: olhem ao redor, percebam como Deus formou a igreja de vocês com pessoas humildes. Então, por que é que vocês estão impressionados com a sabedoria humana? Por que é que vocês estão impressionados com o poder político, com homens poderosos? Por que é que vocês estão impressionados com os nobres, com os ricos da sociedade? Deus não chama estes, é uma exceção Deus chamar estes. Deus chama pessoas humildes. Olhem para Cristo. Se vocês querem se impressionar com algo, impressionem-se com Cristo. Ele é o nosso modelo. Não os sábios deste mundo, não os poderosos da sociedade, não os de nobre nascimento. Meus irmãos, por que é que Deus escolhe as coisas loucas do mundo? Para envergonhar justamente os sábios, os nobres e os poderosos. Já nesta vida, Deus os envergonha. Paulo, escrevendo a Tito, disse: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Sabe quando é que os sábios, os poderosos e os nobres ficam envergonhados? Quando pessoas crentes, discípulos de Cristo, humildes, têm um comportamento de vida de santificação, linguagem adequada, comportamento irrepreensível.
boas obras, integridade, honestidade nos negócios. Isso envergonha os sábios da sociedade. Isso envergonha os ricos. Eles se quedam, eles caem envergonhados em ter tanta cultura mundana e não ter honestidade, em ter tanto dinheiro e não ter integridade, em ter poder, influência na sociedade e estarem envolvidos em corrupção, não conseguirem ser incorruptíveis. Quando aparece um crente sem estudo, sem dinheiro, sem relevância, sem influência na sociedade e se mostra íntegro, eis que todos estes são envergonhados. É assim que Deus os envergonha. Apóstolo Pedro, escrevendo sua epístola, no capítulo 3, 14 a 16. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro está na mesma linha, divinamente inspirado por Deus, quando o comportamento do crente é dar resposta da sua fé, mas ele não faz isso brigando, não faz isso sem educação, não faz isso sem desrespeito, mas o faz em mansidão e temor, com boa consciência. Aqueles que nos acusam, os ímpios, os não crentes, eles caem envergonhados pelo nosso bom procedimento. Então nós já sabemos aqui como é que nós devemos reagir aos ataques dos ateus, aos ataques daqueles que nos perseguem. Não é na mesma moeda, não é no mesmo tom de voz, mas é seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para a cruz como um cordeiro mudo. Ele não respondeu, ele não exigiu os seus direitos de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai, ele nos ensina a dar a outra face. Tudo isso envergonha, meus irmãos, não a nós, envergonha aqueles que vêm para cima de nós com tanta brutalidade, com tanta linguagem torpe, com tantos ataques. Quando nós não respondemos na mesma moeda, quando nós oferecemos a outra face, quando nós demonstramos as reações de Cristo, eles caem envergonhados. É isso que Pedro está nos mostrando. Mas Deus não os envergonha apenas nesta terra, Ele os envergonha e envergonhará eternamente. Eternamente. Deus trará vergonha eterna àqueles que desprezam a sua palavra. Jeremias 8:9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Eles serão envergonhados, aterrorizados. Jeremias 8:12. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, os sábios deste mundo, os poderosos, os ricos, os de nobre nascimento, já são envergonhados nesta vida. Mas nada se compara à vergonha eterna que eles passarão se eles não se curvarem a Jesus Cristo enquanto estão vivos. Então, com que objetivo Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, os fortes e os nobres? Mas não só isso, também, segundo lugar, para reduzir a nada,
para reduzir a nada os sábios, os fortes e os nobres. Veja o verso 28, voltando a 1 Coríntios. 1:28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para reduzir a nada, é isso que Paulo está falando aqui. Na igreja de Corinto, havia pessoas que antes da conversão viviam à margem da sociedade. Vá comigo para 1 Coríntios 6, verso 9. 1 Coríntios 6, verso 9. Havia pessoas em Corinto que antes da conversão viviam à margem da sociedade. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes alguns de vós. O que Paulo está dizendo? Que alguns daqueles da igreja de Corinto haviam sido impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Alguns da igreja de Corinto haviam sido isso, mas Cristo os alcançou, as coisas loucas do mundo, e Cristo os lavou, e Cristo lhes deu um novo nascimento. Ora, meus irmãos, a igreja de Cristo não é formada assim, por ex-alcoólatras, por ex-viciados, por ex-bandidos, por ex-adúlteros. A igreja de Cristo é justamente este conjunto de pessoas que Deus trouxe e redimiu e resgatou e tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Poucos de nós tivemos o privilégio de nascer num lar cristão. Muitos de nós, muitos dentro do cristianismo, estavam na lama, no lodo do pecado, e Deus com a sua mão forte foi lá e os tirou do pecado e os colocou numa vida diferente, de buscar a Deus. Meus irmãos, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que se orgulham e se vangloriam achando-se alguma coisa. Priscila e Áquila eram fazedores de tendas, não eram ricos. A maioria dos coríntios era formada por pequenos comerciantes, sem educação formal, sem muita cultura, desconhecidos. Deus escolheu justamente estes para reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa. Meus irmãos, de fato, Deus reduz a nada os sábios deste mundo, Deus reduz a nada os poderosos e os ricos deste mundo. Lembre-se de Faraó do Egito, né, o rei do Egito, na época de Moisés. Faraó era tido como um semideus, literalmente, sábio, forte, nobre, ele era rei, ele juntava as três características: sábio aos olhos do mundo, forte, na sua época era o homem mais poderoso da terra aos olhos do mundo, e nobre, ele era o rei do Egito, a potência da época. Pois ele foi reduzido a nada pelo nosso Deus, foi reduzido a nada. Toda a sua sabedoria humana foi envergonhada, todos os seus sábios foram envergonhados, a começar pelo servo do Senhor, Moisés, que os envergonhou. Toda a sua força e nobreza caíram por terra. Deus reduziu a nada aquele que era o homem mais poderoso da sua época. Não deu nem para o começo de conversa. Deus endurecia e amolecia o coração dele conforme Deus queria. Deus reduziu a nada Faraó. Lembre-se de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império, homem poderosíssimo. Quando os exércitos da Babilônia chegavam, os povos temiam, se entregavam. Era um exército poderosíssimo.
Nabucodonosor era cercado de sábios, era nobre porque era rei e era poderoso, o homem mais poderoso da sua época, e Deus o fez pastar, literalmente. Literalmente. Deus o fez tornar-se um animal. Deus mexeu na sua mente de modo que ele foi viver como um animal, comendo a erva do boi. Vou citar aqui Daniel 4:23. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Veja o que Deus fez com o homem mais poderoso da sua época, o reduziu a nada, o reduziu a nada. Meus irmãos, pensem nos grandes imperadores que este mundo já viu, os reis, os presidentes, os ditadores deste mundo, onde é que eles estão? Estão em alguma sepultura. Deus os reduziu a nada, Deus os reduziu a nada. Está escrito na palavra: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 1 Coríntios 1:19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 3:19. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9:23 e 24. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não tendes sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Deus os reduz a nada. Falando em príncipes e falando em juízes, ultimamente nós temos ouvido muitas notícias, não é? Dos nossos príncipes, os nossos governantes, ou aqueles que querem ser governantes, e dos nossos juízes. Saibam, meus irmãos, que eles serão reduzidos a nada. Serão reduzidos a nada. O nosso olhar deve ser de indignação, mas também de misericórdia, porque esses homens serão reduzidos a nada se não se dobrarem ao juiz da terra, se não reconhecerem o grande legislador, se não se curvarem àquele que julga todos com retidão. Eles serão reduzidos a nada. É uma questão de alguns anos ou de poucas décadas. Eles vão para o pó, eles serão reduzidos a nada. Com que objetivo Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Para envergonhar os sábios, fortes e nobres, e para reduzi-los a nada. Mas por fim, também para anular qualquer tentativa de vanglória. E agora não se limita apenas aos sábios, aos nobres e aos poderosos, agora é geral. Para anular qualquer tentativa de vanglória. Se Deus só salvasse os sábios, os nobres e os poderosos, o céu seria um local de convencidos, de orgulhosos. Por que você está aqui? Ah, porque eu fiz mestrado e doutorado. Por que você está aqui? Ah, porque eu fui prefeito naquela cidade. Por que você está aqui? Ah, porque eu sou da descendência de algum rei da monarquia brasileira. Ou eu sou rico, eu sou de nobre nascimento. Se Deus salvasse pessoas com o critério de sabedoria, poder e nobreza, o céu seria um local de orgulhosos, de convencidos. Deus escolhe justamente as coisas loucas do mundo para anular qualquer tentativa de convencimento, de soberba, de orgulho, de vanglória. Ele escolhe e salva aquelas pessoas que não se julgam boas o bastante para merecer os céus.
É estes que o nosso Deus salva. Jesus disse que Deus ocultou as verdades do reino aos sábios e instruídos e as revelou, adivinha quem? Aos pequeninos, às pessoas simples. Estes tiveram o privilégio de receber as verdades do reino. Não a elite, mas os humildes. Quando fariseus e publicanos, ou fariseus e os seus escribas, perguntaram a Jesus por que ele comia com publicanos e pecadores, ele respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está usando de ironia, não é? Ele está dizendo, aqueles que se acham muito saudáveis, deixa que eles se salvem sozinhos. Uma impossibilidade. Eu vim cuidar dos doentes, aqueles que carecem, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que sabem que precisam de mim. Eu vim chamar, não aqueles que se julgam justos, estava pensando nos fariseus mesmo, eu vim chamar pecadores. E meus irmãos, esse foi o padrão de Cristo, e é o padrão de Cristo. Além de ele escolher 12 homens comuns, que nós não vimos nenhuma coisa atraente nestes homens, nosso Senhor Jesus salvou pessoas improváveis, salvou prostitutas, salvou cobradores de impostos, salvou ladrões, salvou a mim e salvou a você, pessoas improváveis. O que nós tínhamos que o agradasse? Para que ficasse evidente que a salvação é pela graça, que a salvação não depende dos nossos méritos, a salvação é pela graça, por meio de Cristo Jesus, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique contando vantagem. Na vida eterna, ninguém vai poder se gabar. Todos que estiverem ali vão dizer, eu não merecia, mas Deus olhou para mim e me salvou. Eu não merecia nada, eu fui salvo pela graça. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Irmãos, isso porque há uma total inadequação entre o Deus Santo, 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 de cujas faces se escondem os anjos, Isaías 6. Anjos que são seres sem pecado, têm vergonha de estar na presença de Deus, porque de alguma forma Deus é mais santo do que eles, e o é mesmo. E eles escondem os rostos, escondem os pés. Se anjos agem assim, imaginem nós. Há uma total inadequação entre o Deus Santíssimo e nós que somos pecadores. Mas por meio de Cristo, essa inadequação foi superada. E Deus olha para nós agora como santos, como justificados por meio de Cristo, porque Cristo morreu no nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós fôssemos aceitos na presença de Deus. É por isso, meus irmãos, que a salvação não depende de nós, a salvação é do Senhor, ela pertence ao Senhor, a salvação é inteiramente do nosso Deus. Ele nos escolheu na eternidade, Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, Ele aplicou a obra de Cristo no nosso coração em algum momento da nossa vida, é Ele quem nos sustenta para que nós não percamos esta salvação, é Ele quem nos santifica, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente e mudando as nossas vontades, e é Ele, afinal, que nos conduzirá nesta vida até o nosso último suspiro, e depois do último suspiro, é Ele quem nos conduzirá para a presença de Deus, a vida eterna. Dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Concluindo, se nós tivéssemos tido a missão de escolher os 12 pilares, as 12 bases da igreja cristã, nós erraríamos completamente. Mas, assim como a geração dos coríntios, que dava muito valor a essas coisas, assim é a nossa geração também. Não achemos que só eles estavam errados. A nossa geração ainda dá muito valor a quem tem muita cultura, a quem tem muitos títulos, mestrado, doutorado, PhD, a quem tem muito poder, a quem nasceu em berço de ouro,
A nossa geração, a nossa sociedade dá muito valor a essas coisas. Quando um desses entra no estabelecimento comercial, ele é muito bem atendido. Entre um de nós, vestido com roupas baratas, em alguns estabelecimentos, para você ver o tipo de atendimento. Quando alguns desses se apresentam na televisão com seus títulos, eles são reverenciados. Vá lá, você ou eu, para ver que tipo de reconhecimento nós teremos. Nós somos as coisas loucas deste mundo. E nós não deveríamos nos impressionar com os sábios deste mundo, com os cultos deste mundo. Não deveríamos nos impressionar com as pessoas que têm muito poder, ou com as pessoas que têm muito dinheiro, porque tudo isso vai acabar. No momento da morte deles, acaba tudo. Eles são reduzidos a nada. Nós deveríamos nos impressionar, meus irmãos. Nós deveríamos, de fato, aliás, só mais um pouquinho. Alguns de nós seguimos nas redes sociais essas pessoas com muita devoção e muita admiração. Está errado também, está errado. Nós deveríamos nos impressionar com os atributos de Cristo. Não deveríamos nos impressionar com esse tipo de coisa que é passageiro, que não é eterno. No Salmo 15, o salmista disse sobre aquele que habitaria no santuário de Deus: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. O réprobo é o ímpio, é aquele que não tem a Cristo. Mas honra aos que temem ao Senhor. Em outras palavras, aquele que está em sintonia com a vontade de Deus, que habitará no tabernáculo, não é aquele que fica admirando, se devotando aos poderosos, aos sábios e aos ricos deste mundo. Mas é aquele que toma como base e admira os santos do Senhor, os crentes ao seu redor e principalmente Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Mais do que admirar essas pessoas, nós devemos meditar e admirar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é quem fez a purificação dos nossos pecados e depois se assentou à direita de Deus Pai com todo o poder. Ele é a sabedoria, Ele é o poder, Ele é o nobre dos nobres, o Rei dos reis. É Ele quem deve ser alvo da nossa admiração, do nosso amor, da nossa adoração. Como nós vimos, meus irmãos, os sábios, os nobres e os poderosos serão reduzidos a nada. Cristo reina e reinará para sempre. Nós passaremos uma eternidade com Ele. A Ele toda a nossa admiração, todo o nosso louvor, toda a glória a Ele, toda a honra a Ele, toda a nossa adoração. Louvado e exaltado seja o seu nome. Amém.